É militância da minha parte, trabalho com essa questão de transtornos alimentares e fazer com que as pessoas tenham uma boa relação com a alimentação e seu corpo. Eles punir como médico. Então, quando eu comecei o meu internato em psiquiatria na Universidade Federal Fluminense, eu não podia imaginar que quando o professor Fernando Nasser me pediu para pegar uma paciente em psicoterapia, né, essa paciente ia me botar num caminho que acabou me fazendo ser um dos maiores especialistas hoje no mundo desse tipo de problema. Ele pediu para conversar com uma moça de 17 anos que estava ali muito insatisfeita com seu peso, que não conseguia parar de comer, descontrolava com a comida. Comer para ela era um sofrimento. Eu não conseguia entender o motivo, porque eu venho de uma família, eu sou segunda geração de imigrantes no país, então eu venho de uma família italiana e libanesa. E se vocês conhecem essas culturas, vocês sabem que tudo acontece à mesa. Fala-se muito alto, assim, se você vai numa família, na casa de uma família libanesa, e você não aceita chá com biscoitinho, olha, praga para 3 gerações. Se você vai na casa de uma família italiana e não repete 3 vezes o doce, ou não é, não precisa ir tão longe, né? Mas então, assim, na minha família, os sentimentos circulavam, os discursos circulavam muito à mesa e comer sempre foi um ato alegre, né? Sempre foi um ato de união. Então, quando eu comecei a ver que comer poderia se tornar um transtorno, uma doença, eu fiquei muito curioso. E aí eu fui falar com o meu guru na época, o meu querido professor Márcio Vasconcelos, que me orientou numa tese de conclusão de curso sobre, na época, o transtorno do comer compulsivo. E na residência médica, aqui na UFRJ, num estudo de psiquiatria, eu comecei a perceber que ninguém queria trabalhar com isso. Falava assim, anorexia nervosa, todo mundo baixava a cabeça, assim, e eu pensava, não, mas quem é que vai cuidar dessas moças? Como é que vai ser isso? Por que que as pessoas têm tanto preconceito? Por que que essas doenças são tão estigmatizadas, né? Eu fiquei muito curioso. Acabei fazendo meu mestrado, meu doutorado nisso, no exterior, no King's College. Acabei voltando para o Brasil, fundando o serviço aqui, coordenando residência e puxando um pouco a sardinha para que os jovens psiquiatras aprendessem mais sobre isso. Depois eu aceitei um convite para coordenar um serviço no Maudsley Hospital em Londres, filiado ao King's College, justamente para poder trabalhar em saúde pública no Reino Unido com essas questões. Então, assim, eu tive a chance e a oportunidade de trabalhar com anorexia, bulimia, compulsão alimentar em todas as idades, no Brasil, nos Estados Unidos e no Reino Unido. Então, eu acabei tendo uma jornada e uma experiência muito interessante em relação a essas questões e vou dividir um pouco com vocês. O que que acontece? Eu gosto muito de falar sobre transtornos alimentares para os pais, porque eu falo com eles no consultório o seguinte, né? Assim, minha clientela é composta obrigado, majoritariamente por adultos e adolescentes, né? Eu não atendo crianças abaixo de 8 anos de idade, eu prefiro encaminhar para colegas e ex-alunos que são especialistas em pré-escolares. O problema é que, como vocês vão ver, as questões todas de saúde mental estão sendo cada vez mais antecipadas. Nós que temos filhos pequenos, estamos tendo que discutir e nos defrontar com questões que a gente esperava se defrontar só na adolescência. Eu não aguento mais visitar escola. Hoje eu era professor na FRJ, pedi exoneração, agora quero mais tempo livre para cuidar da minha filha e de mim, então estou no meu consultório atendo muito adolescente, cada vez mais crianças mais jovens, com questões que antigamente eu só via na adolescência. E eu gosto muito de conversar com as escolas, porque o olho no olho com a coordenação psicológica e com a coordenação acadêmica melhora o cuidado daquele jovem. E aí, o que que eu tenho escutado nas escolas? Né? Então, assim, semana passada estava na Eleva, na anterior na Corcovado, estava na OLM, eu não aguento mais, gente. Assim, então agora eu estou marcando as entrevistas tudo online. O que que eu estou escutando que está se repetindo? Nossa, realmente, os jovens estão muito ansiosos, os pais estão muito fragilizados. Penso eu que ainda é feito pós-pandemia, né? Então, as crianças perderam, tiveram um buraco no seu desenvolvimento e nós, pais,
também. Nós também vivemos a pandemia, os efeitos disso, e a gente também perdeu muito do instrumentário que nós deveríamos ter aprendido e nos desenvolvido junto com os nossos filhos, né? Então, eu tenho recebido pais muito fragilizados, crianças com problemas diversos, e essa questão tem se repetido em todas as escolas e em todas as faixas etárias, uma antecipação dos problemas. E vocês vão ver o porquê, porque isso é importante. Bom, para falar de transtorno alimentar, a gente tem que falar de magreza. E eu boto para vocês a pergunta: magreza é importante na nossa sociedade? Levanta o braço quem acha que não. Obviamente ninguém. E aí eu faço uma outra pergunta para vocês. Alguém aqui já quis mudar alguma coisa no próprio corpo? Levanta o braço quem não. Mas aí eu vou estar estimulando atividade física extenuante, isso é transtorno alimentar, não pode. E eu estou dando um péssimo exemplo para vocês, que já cheguei aqui para dar aula de transtorno alimentar em jejum tomando café. Não posso comer sanduíche. Mas o que que acontece? Magreza na nossa sociedade é extremamente importante. Nós, como diversos seres biológicos, nos organizamos de forma hierárquica, instintivamente, e isso é um traço biologicamente determinado e socialmente determinado. O que que nós utilizamos para nos organizarmos em hierarquias? Dinheiro, beleza física e status, que pode ser dinheiro ou poder, mas que também vem pela beleza física, tá? Seja beleza facial, seja beleza corporal. Logo, magreza se torna uma importante moeda de troca nas nossas relações. Para vocês terem noção, olha que coisa triste, falar coisa horrorosa, ainda bem que vocês já estão sentados. O primeiro preconceito a se instalar na mente de um pré-escolar é a gordofobia. Olha que loucura, gente. Como é que isso é testado? Então, é uma pesquisa muito famosa em sociologia, que é a pesquisa do Alfie, né? Então, pesquisa americana, eles apresentam diversos cards com different forms of Alfies. Então, você tem o Alfie disability, na cadeirante, você tem o Alfie gordo, você tem o Alfie negro, você tem o Alfie asiático, você tem o Alfie com, enfim, olho na testa. E aí, pergunta para as crianças: com quem você não quer brincar? Que horror, né? Aí apontam sempre pro Alf gordo. Quem você não quer no seu aniversário? Não é? Horrível, né? Alf gordo. E aí você percebe que isso começa. Eu sempre tive um questionamento em relação a essa pesquisa, né? Até ser pai. E até conviver com as mães do colégio. Tô brincando, porque no fundo eu sou a mãe da minha filha, né? Eu brinco com isso, em relação a isso, porque eu sou pai, né? Então fico muito no cuidado e eu me relaciono muito com os pais e com as mães da escola. O que que eu comecei a escutar assim que as crianças começaram a ter um pouquinho mais de liberdade de escolhas alimentares? Não come isso porque você vai ficar. Opa! Não repete o sorvete, você vai ficar gordo igual ao tio fulano que é horroroso. Então já fizemos uma associação de um juízo de valor com o tamanho de corpo, já fizemos uma associação de desfecho com sucesso ou fracasso. Isso começa muito cedo e vai sendo. Então, isso nos coloca numa posição muito difícil, porque nós temos que educar, nós temos que colocar limites, nós temos que ensinar o que é uma alimentação saudável, mas a gente tem que primeiro olhar para os nossos conceitos, os nossos sentimentos em relação ao nosso corpo e às nossas escolhas alimentares. Eu fiquei lívido quando, no ano passado, minha filha de 4 anos, com sua melhor amiga, fui buscar as duas na escola, elas estavam sentadas no meio-fios, aguardávamos um Uber. E elas olham para mim, minha filha fala: pai, brigadeiro é saudável? Como é que vocês responderiam? Opa! Olha só.
Mas ela não perguntou sobre açúcar, o brigadeiro, porque ela está perguntando sobre o conceito brigadeiro, e a gente vai falar disso. Muito. Gente, o que é a vida sem açúcar? Vida sem açúcar é uma infelicidade. Então vamos lá, vamos lá. O que eu respondi na hora, eu fiquei chocado. Tipo assim, gente, como é que a menina de 4 anos está me perguntando isso? Aí a melhor amiga virou e falou o quê? Se comer muito brigadeiro, fica. Aí eu, opa! Problem, red flag. E aí eu virei para elas e falei, vamos lá. Brigadeiro é saudável. Elas olharam assim, mas não fica gordo? Eu falei, qual o problema em ter um corpo maior? Que é feio. Aí eu falei, professora fulana, é feia? Não, ela é linda, é uma querida, minha professora favorita. E ela tem um corpo maior. Como é que vocês chamaram quem tem corpo maior? Gordo. Elas se olharam, deu bug, né? Se olharam assim, opa, é verdade, não tem problema ser gordo. Eu falei para elas, não tem problema ter o corpo maior ou menor. Tem problema você não conseguir ter controle sobre o que você escolhe. E tem problema você não comer coisas saudáveis. Então, eu tenho uma política com a minha filha que é a seguinte: bolo, brigadeiro, calda de chocolate, sorvete, qualquer doce que eu consiga cozinhar dentro da minha cozinha com as minhas mãos, pode. É saudável. Todo dia não. Mas, se ela quiser um quadradinho de chocolate no final do dia, todo dia, como eu como 2 quadradinhos. Mentira, são 4. Eu como 4 quadradinhos de chocolate 70% que frequentemente viram 6, né? 70%, que é a minha endócrino, né? Vamos lá. Todas as noites, minha filha vê, ela fala, pai, quero também. Ela fala, eu quero um chocolate por cento. Aí eu pego um quadradinho e dou para ela. É problemático? Gente, não é. Aí o que acontece? Como é liberado o doce para ela nesse sentido, o que eu estou percebendo quando saio com as amigas? Que sempre tem o cafezinho after school, né? Então chegam lá com aqueles olhinhos pupiais. Gente, menino de 5 anos. Pai, posso tomar um cafezinho com a Nina? Ou com a Malu? Gente, parece que tem 17, né? E aí eu falo, pode, filha. Chega no café, o que acontece? As amigas desesperadas com a fatia de bolo de chocolate com calda ali lambendo. Minha filha come 3, 4 colheradas, está satisfeita. Porque ela sabe que amanhã provavelmente vai ter. Quando ela pedir, vai ter um pouco. O que eu falo para ela é: vamos respeitar o seu corpo. O que é sua? É fome de barriga ou é fome de cabeça? As duas fomes acontecem, são boas. Quem que tá pedindo mais? É a barriguinha ou é a cabecinha? Ai, papai, são os dois, eu preciso de mais. Eu falo, tudo bem, mas não é legal a gente. É nutritivo, que eu falo para ela, é saudável, agora é nutritivo, então eu ensino para ela. O que são proteínas, mas assim, muito incipientes, são tijolinhos do corpo, são os saizinhos do corpo. Eu vou mostrando esses conceitos para ela entender. E ela tem essa preocupação. Não, eu estou comendo saudável, estou comendo muito. Não respeitei meu corpinho hoje. Então, tudo muito incipiente, mas sem colocar o qualitativo gordo e magro, né? E falo para ela. Outro dia ela chegou, minha filha sempre teve o cabelo muito curtinho, né? Vocês lembram? Carequinha. Gente, é o cabelo mais bonito da escola hoje, vocês não estão entendendo, porque é super cacheado, com volume, e aí todas as meninas têm o cabelo super liso, e ela sempre falava todo dia, ai, queria ter o cabelão, papai, queria ter o cabelo liso, igual minhas amigas, não sei o quê. Aí agora, virou o jogo. As amigas querem ter os cachinhos da minha filha. E aí todas ficam pedindo para a mãe fazer babyliss antes de ir para a escola, mas não pega, porque são muito lisos. Mas tá com um cabelão. E aí outro dia ela chegou em casa, se olhou no espelho, 5 anos, gente. Olha como essas questões acontecem cedo. Se olhou no espelho, eu sou feia. Como é que a gente lida com isso? Sua filha se olhando no espelho, eu sou feia. Aí deu primeiro, exatamente. Aí deu taquicardia, aí vamos trabalhar. É mesmo, filha. Mas exatamente o que em você é feia? É Alice, não é o nome dela? É feia como um todo? Tudo na Alice é horroroso, feio? Ou alguma questão específica? O meu cabelo é horroroso. Sério, filha, porque todas as suas amigas querem ter o cabelo igual ao seu, então a moda agora é ter cabelo feio. Aí ela parou. Não, não. É porque ele tá embaraçado. Não tem problema. Eu vou fazer um tratamento com hidratação aqui depois do banho. A gente faz aqui fitagem, que é uma técnica
Quem tem, não é? Quem tem filho com cabelo cacheado precisa saber. E a gente resolve isso. Ela, dá para mudar? Eu falei, dá para mudar. Aí outro dia ela chegou, ela tava com algumas escoriações. De novo, eu sou feia, sou horrorosa. Aí chorou, eu falei, acolhe, né? Tá bom. Eu não falo, não, você não é feia, você é linda, minha filha. Não é assim. Acolhe, né? Quem nunca, né? Não, peraí. Quem nunca, né? Quem nunca? Você acolhe, é técnica. Mas peraí, eu sou psiquiatra, pós-doutorado, fellow em Londres, dava aula no King's College, pelo amor de Deus, isso tem que servir para alguma coisa. Tem que servir para alguma coisa. Eu falei, eu acolhi, falei com ela. Falei, mas por que que você está dizendo isso? Aí ela me mostrou. Olha aqui minha perna. Tem umas manchinhas. Aí eu falei, filha, mas quer dizer, você, porque tá com uma coisa que você não gosta, o todo fica feio? Por que isso? Como é transtorno alimentar? Eu sou horrível. Você vai conversar com as meninas, por quê? Minha barriga é grande. Você já parte pelo todo, né? Temos uma metonímia. E aí você começa a trabalhar isso com as questões. Não, mas espera aí, a sua barriga realmente pode estar um pouquinho estufada, mas olha os seus olhos, olha o seu cabelo. Você consegue disfarçar isso, né? Você pode trabalhar isso. Então, por que que ela está fazendo esse deslocamento porque tem algo no corpo dela que ela não gosta, ela como imagética, como identidade, ela se associa ao horroroso. Tem mais caroço nesse angu, né? Bom, como eu estava falando, por isso que eu falei, eu não falo em 40 minutos, Márcio. Estou no primeiro slide. Vamos lá. Magreza é importante na nossa sociedade. 7 em cada 10 adolescentes estão insatisfeitos com o corpo, tá? Das meninas. E 4 a 5 dos meninos estão insatisfeitos com o próprio corpo. 12 anos, tá? Vamos lá. Taxas de insatisfação corporal na adolescência são estáveis desde 1999 em diferentes pesquisas. Você tem, sem transtorno alimentar, só insatisfação com o corpo, uma forte associação com depressão, transtornos alimentares e baixa performance escolar. A menina, o menino, em vez de estar prestando atenção na aula, está lá obsessivando. Eu sou feio, eu sou feio, eu sou fraco, eu sou fraco, eu sou gorda, eu sou gorda. Bom, a mudança nos ideais de beleza na sociedade vai imputando novos endgames, né? Então, a gente tinha muito o ideal de beleza magro, já mudou. Agora a gente tem o ideal de beleza fitness. Estamos mudando novamente para o ideal de beleza musculoso. Tá voltando. Então, o que que acontece? Você não está vendo a quantidade de bodybuilders dando entrevista com men and women with a sponsorship behind them from pharmaceutical industries. Mas isso é cachê, né? É escondido. Então, você tem um monte de laboratórios de quintal com produção de hormônios que vão impulsionando isso. Óbvio que isso não é dito. Desculpe, isso é uma hipótese minha, tá? Mas acho que tem validade por tudo que eu vejo, especialmente na clínica. Eu era professor na FRJ, né? E aí eu dava aula para medicina. E o que que eu percebia? Ano após ano, os alunos cada vez mais sarados. E eu brincava com eles, gente, na minha época eu virava à noite no anatômico. Eu não tinha tempo de malhar assim, vocês são gênios. Vocês são incríveis. E aí foi aí que eu comecei a minha pesquisa de doutorado, onde eu fiz uma avaliação a primeira avaliação de prevalência, né, brasileira em estudantes de medicina de transtornos mentais. Sim, resultados, sim, os estudantes de medicina são todos doidos, né? Metade tinha pelo menos um transtorno mental e as taxas de bulimia nervosa eram 5 vezes maiores do que o esperado na população geral. Ou seja, o rapaz virava à noite estudando, matava o treino, no dia seguinte se obrigava a fazer 2 treinos para compensar, por aí vai, tá? Então, a gente tem uma mudança no ideal de beleza da sociedade que vai mudando a roupagem, a apresentação do transtorno alimentar. Vocês querem ver uma nova apresentação? Running. Essa é bem incômoda, né? Porque todo mundo conhece alguém. Se é que não é casado com alguém, né? Como assim?
O que que a gente tem, vocês vão ver, no cerne do que é um transtorno alimentar. Então, você tem uma mudança na sua relação com a comida, que provoca uma mudança ou não na sua relação com o corpo, mas que faz uma mudança nos seus padrões de comportamento social. Eu tenho que dormir às 8 porque amanhã eu preciso acordar muito cedo para o treino. Não, eu prefiro sair com os meus amigos de treino porque eles me entendem, tá? E eles não vão me obrigar a comer errado, não é? Óbvio que existem gradações. Existe o saudável e existe o adoecido. Quando que vira doença? Quando perde a flexibilidade. Eu recebo casais e casais onde ou a esposa está arrastando o marido falando, eu não aguento mais, ele está competindo para ver o crescimento de VO2 nas avaliações dele, ou que o marido leva a esposa e fala, não, olha só, a nossa vida virou um inferno. Ela é obsessiva, ela faz triatlon, ela faz Ironman, ainda quer ser supermãe, ainda quer ser a melhor executiva. Aí você vai mexer, opa, tem alguma coisa aqui. Tem um deslocamento, né, para o ato do exercício ou para aquele achievement, né, que aquela pessoa não está sabendo lidar com outras questões emocionais. Mas aí vamos lá. Bom, quais são as principais apresentações de transtornos alimentares? A gente tem a anorexia nervosa, a bulimia nervosa, o transtorno da compulsão alimentar, o transtorno alimentar restritivo evitativo, TARI, que em inglês é conhecido como ARFID, Avoidant Restrictive Food Intake Disorder, tá? Que é mais comum na faixa menor de 10 anos de idade e que agregou o antigo comer seletivo ou comer restritivo, tá? Vocês querem ver a apresentação de ARFED? É só vocês ligarem no GNT e assistir aquele programinha do Claude Troagot, o Chato para Comer. Me dá nervoso, me dá angústia ver aquele programa, porque eu vejo, gente, tá ali, ó, tá ali, precisa de psiquiatra. E tá sendo tratado como uma particularidade, uma coisa engraçada e tal. Por aí vai. Transtornos alimentares não especificados e outros transtornos alimentares especificados, como, por exemplo, ortorexia. Em vez de busca incansável pela magreza, eu tenho uma busca incansável por me alimentar corretamente. Eu não quero nada que seja processado ou ultraprocessado, eu quero ver como que essa comida foi feita. Eu vou ler os rótulos todos e vou ver o percentual de proteína. E isso começa... Gente, saber ler rótulo é normal? Gente, é normal, especialmente na nossa sociedade, com tudo que a indústria alimentícia faz com a nossa alimentação. Tem que saber ler rótulo, tem que dar uma olhadinha. Agora, isso dominar a sua vida ao ponto de você perguntar no restaurante se os vegetais foram cozidos na mesma panela da carne, porque pode ter cross-contamination, virou um adoecimento. Tá? Aqui você também tem as síndromes parciais, então síndromes incompletas de anorexia, bulimia, o TCA, que é o transtorno da compulsão alimentar, tá bom? Bom, a gente tem uma progressão de transtornos alimentares. E por que que transtorno alimentar não é uma besteira? Então você tem pessoas com comportamentos de alto risco, então pessoas que já são magras constitucionais, que têm dificuldades psicossociais, com problemas da alimentação leves, tá? Aqui já vale a pena uma intervenção, tá? Você tem pessoas que já estão no estágio prodrômico, que em medicina são... Só um minutinho. Não, isso aqui não é leve, isso aqui é alto risco. Não é nem leve, é alto risco. Se as pessoas estão... A gente fala que essas pessoas são at risk, ou seja, essas pessoas já têm ali os ingredientes para fazer essa sopa acontecer, mas ninguém começou a preparar. Já vale a pena intervir? Sim. Tá? Só um minutinho, só um minutinho. Aí vamos lá, pródromo. Em medicina a gente chama de pródromo, especialmente em psiquiatria, antes da doença se instalar. Então, assim, já começaram a picar os vegetais dessa sopa, tá? Quem que a gente tem aqui? Opa, a pessoa é muito perfeccionista e ela lida com problemas emocionais ou através desse perfeccionismo ou um comportamento evitativo, fora esses comportamentos de risco. Aí a gente chega em síndrome completa. Aí a gente já tem os sintomas instalados. Por que que a gente chama de síndrome completa? Aqui já começou um mecanismo biológico, neuroadaptação. As vias neuronais começaram a apitar de forma diferente. E isso, para mudar, é tratamento completo, pessoal. Por que que precisa tratar?
porque pode chegar no severe and enduring, que é o SEED, que são os casos crônicos, né, que são gravíssimos, né, que são pessoas, por exemplo, que eu pego no consultório com 30 anos de anorexia, que chega no dia da pesagem, isso foi horroroso, gente. Dia da pesagem, como não comia e queria mentir na pesagem, o que que a moça fez? Ah, não. Gente, amador. Amador tomar água. Gente, tomar água, pelo amor de Deus. Tomar água ela fazia com 15 anos de idade. Aos 45, ela engole uma pilha. E tem que ir pro Copstar de urgência para tirar na endoscopia. Então, aqui a gente já chegou no nível da loucura. Se quiser levar isso aqui, Então, por que que precisa tratar com gente que entende do assunto, cronifica, deixa cicatriz? Não é uma bobeira. Não é porque está vendo muita televisão e a mídia está influenciando que quer ser magra. É muito mais complexo que isso. Então, tá bom? Food addiction, emotional eating, overeating without guilt são fenótipos alimentares de disordered eating habits, mas que não são consideradas eating disorders, tá? É diferente. Mas vamos lá. Idade de... Quem tem esses problemas, tá? Aqui você tem em mulheres transtornos alimentares e aqui em homens. Essa faixa roxa anorexia, essa faixa vermelha bulimia, essa faixa verde é transtorno da compulsão alimentar e essa faixa azul, problemas alimentares inespecíficos. Então, o primeiro dado que a gente depreende desses gráficos são as síndromes subclínicas parciais, ou seja, eu não tenho todos os sintomas para mostrar que eu tenho um diagnóstico completo, são 10 vezes mais frequentes na população geral do que as síndromes completas. Quando a gente fala de anorexia, né, e vocês percebam, transtornos alimentares são muito mais frequentes em mulheres do que em homens, salvo uma das síndromes. Então, quando a gente fala de anorexia nervosa, a gente está falando de doença da adolescência. Em geral, nos estudos mostra-se um pico bimodal de incidência aos 14 e aos 18 anos. É uma doença relativamente rara, é 0,5% a frequência, ou seja, se eu pego 200 pessoas, uma vai ter ou vai ter tido anorexia nervosa síndrome completa. É mais frequente nas mulheres, na proporção de 9 mulheres para um homem, e para cada caso de anorexia completa, eu tenho 10 casos de síndrome parcial na população. Quando eu falo de bulimia nervosa, eu progrido um pouquinho a idade. Eu já estou falando de doença de adulto jovem, 18 a 23 anos, é mais comum o início dessa doença. Mesmo a distribuição por gênero, a frequência é um pouquinho mais alta na população. Então, cada 100 pessoas que eu pego, 2 pelo menos têm bulimia nervosa. Aí a gente progride agora para o TCA, o transtorno da compulsão alimentar, que é o transtorno alimentar mais comum na população. Aqui, cada 100 pessoas que eu pego, 3 a 5 vão ter descontrole alimentar grave, significativo, precisando de uma intervenção. E aqui, a distribuição por gênero, né, para que exista um pouco de justiça nesse mundo para as mulheres, né, é um pouco mais igualitária. Os homens são quase tão acometidos por TCA como as mulheres. Mas o TCA é uma doença típica de meia-idade, então, em geral, 30 a 40 anos. Aí vem o problema, assim, transtornos alimentares de forma geral, 5%, ou seja, a cada 100 pessoas, 5 vão ter um transtorno alimentar. A frequência está aumentando na nossa sociedade de transtorno alimentar? Gente, é inegável. Aqui você tem uma lista com todos os países onde já foram feitos estudos de frequência desses problemas. Aqui você tem impacto, aqui você tem o impacto ajustado pela frequência. O que que importa desse slide? Gente, olha o vetor. Está aumentando, olha a média. Está aumentando muito. Então, não só está aumentando a frequência na população, como o impacto de quem tem. Então, o impacto que eu tenho na minha vida por ter um problema desses também está aumentando. O que a gente depreende disso? Que está aumentando e quando aparece, está aparecendo com maior gravidade. Aí vamos lá. Uma outra dúvida, que é muito frequente, é: e esses problemas estão começando mais cedo? Gente, sim. Eu estou pegando moças de 9 anos,
8 anos com anorexia nervosa, meu Deus! 8 anos. Não, eu peguei uma com 7 anos. E aí chegava lá com um paninho, né? Chegava lá com um paninho, assim, não, mas que ainda tem pensamento concreto. Mas por que que você não quer engolir? Porque engolir engorda. Ou seja, ela tinha ainda um pensamento concreto, fez essa construção e não queria deglutir saliva. Qual é o risco? Desidrata. Por isso que chega lá com um paninho, né? Que quer ficar limpando porque são perfeccionistas e não querem sujar a roupa. Então, está começando mais cedo. Essa pesquisa aqui foi de um ambulatório grande nos Estados Unidos, e aqui você tem as séries temporais, 2018 a 2022, mostrando que o diagnóstico de transtorno alimentar de 0 a 17 anos aumentou 107,4%, enquanto que depressão aumentou 44% e automutilação também, que não para de chegar no consultório. Automutilação, tentativa de suicídio, de 0 a 17. Aumentou 2,3%. Eu questiono esse dado, mas tudo bem. Para mim aumentou muito mais. Tá? Então, vamos lá. Estão me perguntando se os casos de transtorno alimentar em escolares e pré-escolares estão relacionados mais a essa influência social. Na verdade, não, estão mais influenciados a fatores familiares. Em geral, a criança ela vai apresentar o comportamento por modelagem. Não, modelagem em geral na família, no extrato familiar primário. No que eu vou entrevistar, sempre tem um dos pais com uma questão grave de transtorno alimentar, a babá, a babá, que vai incitando aí sim a gordofobia, que vai apontando no corpo da menina, tá? Parentes próximos, avó. Tá gordinha, minha filha? Olha essa barriga! Assim, gente, assim. E a criança vai sentindo cada vez mais bullet, né? Vamos lá. E quem tem risco? Porque assim, vocês estão escutando isso, devem estar desesperados. Não, meu filho não, minha filha não, pelo amor de Deus. Quem que pode desenvolver uma coisa dessas, né? Você tem uma série de fatores de risco, assim. Como eu sempre falo em aula, transtorno alimentar não é comer demais ou comer de menos, é uma série de fatores. Então, tem fatores genéticos relacionados ao cromossomo 1, que é um cromossomo relacionado e implicado no autismo, cognição social, também metabolismo insulínico e tamanho do corpo. Como em tudo na medicina agora, inflamação, microbiota também está sendo muito estudado, né? A gente tem traços psicológicos de risco, como perfeccionismo, pessoas que têm muitos traços de personalidade obsessivos compulsivos, pessoas que têm uma consciência corporal maior, ou que têm um ambiente familiar onde as pessoas apontam muito sobre a forma do corpo e beleza, famílias de estetas, tem famílias onde beleza é um valor. Todos se arrumam muito, todos são muito preocupados com estar apresentáveis. Ah, mas porque eu me visto bem, minha filha teve anorexia? Não, gente, é mais um fator. Aquilo naquele caldeirão, aquela pessoa processou de uma maneira indevida. Um endofenótipo, ou seja, um traço familiar biologicamente determinado que favorece bulimia, por exemplo, facilidade de vomitar. Na minha família, todos temos dificuldade de vomitar. Então, assim, eu tô com eu tava com crise de gastrite semana passada. Ela falou: não, eu não consigo. Eu tenho pacientes que fazem muito pouco esforço e conseguem induzir o vômito. Eu vou pesquisar na família, os pais falam: e qualquer coisa eu passo mal. E vou viajar de carro mais tempo, eu tenho que tomar um Dramin. Ou seja, tem um traço geneticamente determinado que aquela pessoa faz um uso indevido. Não é porque ela tem facilidade de vomitar que virou bulímica. Não é porque aquela família toda tem facilidade de perda de peso que virou anorética. Entretanto, por questões psíquicas, aquela pessoa faz um uso indevido daquele traço biológico, tá? História familiar, então, runs in the family, né? Então, você tem uma agregação familiar. Famílias de pessoas que tiveram compulsão têm mais risco de anorexia, que tiveram bulimia têm mais risco de vigorexia, por aí vai. A gente não sabe se isso é nurture or nature. Você tem o maior fator de risco para ocorrência de transtorno alimentar aqui. Se vocês puderem aprender uma coisa dessa aula, é isso. Qual o principal fator de risco para transtorno alimentar? Fazer uma dieta. Alguém aqui já fez dieta? Então,
Se você, durante a adolescência, faz uma dieta, isso é um estudo clássico, seminal nesse campo. Se você, na adolescência, faz repetidamente uma dieta rígida, de 800 calorias, você aumenta em 4 vezes o risco. Se você faz desculpa, em 12 vezes o risco. Se você faz uma dieta muito rígida, 600 calorias, 1600 or less, você aumenta em 18 vezes o risco de desenvolver transtorno alimentar. Bom, vamos falar agora sobre as síndromes. Anorexia nervosa, primeiro temos que, crosshair, a gente tem que acabar com a glamorização da anorexia nervosa e com a associação de que a anorexia nervosa é uma doença de meninas brancas, ricas, de países ocidentais, mimadas, associadas ao mundo da moda. A anorexia nervosa acontece em ambos os sexos, qualquer idade. Na Inglaterra, eu estava building a pathway, a treatment care, para anorexia nervosa de início na terceira idade. E aí você via aquelas senhoras falando da Twig, a modelo, porque foi a da época delas, começando a anorexia na terceira idade. Sempre investigava demência e quadros neurológicos, mas na grande maioria das vezes, anorexia mesmo, anorexia da unha preta, ali, ó. Início da terceira idade. Como eu falei, pode começar em escolares de qualquer idade. Ah, mas em gente pobre não tem anorexia. Oi? Vai trabalhar no meu ambulatório da UFRJ, onde a menina falava para nós, adolescentes, que não, eu sou a irmã mais velha, por isso que eu não como, porque eu prefiro deixar comida para os meus irmãos. Nossa, que menina bacana, que menina legal, maravilhosa. Então tá bom, a gente vai te internar aqui, né? E vamos fazer uns exames, e aí eu vou pedir para uma enfermeira ver você comendo. Tá bom? Comeu? Não comeu. Não, mas seus irmãos estão com comida em casa. Não, mas não vou comer. Não, por que que não quer comer? Não vou comer. Mas por que não? Porque não vou. E aí você começa a abrir a psicopatologia, ou seja, a anorexia às vezes é um diagnóstico construído, né? Eu não consigo. Assim, desculpa, gente. Eu falo com os pais que vão lá no consultório com diversas questões e eu falo para eles: olha, o trabalho é time. Nós temos que ser um time muito unido. Por quê? Eu conheço muito essa doença. Mas quem conhece o filho de vocês são vocês. Então, vocês são a principal ferramenta que eu tenho para ajudar vocês a cuidar do filho de vocês. Agora, quem conhece isso aqui sou eu, tá? Pode acontecer em qualquer faixa etária. E como é que se apresenta? Olha, a anorexia tem que ter perda de peso, tá? Uma perda de peso suficiente para ativar no meu corpo um modo de defesa. E aí eu começo a apresentar estigmata de desnutrição. O que é interessante? Eu posso estar com 160 quilos, perder muito rapidamente 40, 50 quilos e ativar isso, tá? Ou seja, também tem que quebrar, é óbvio que na grandíssima maioria dos casos, a gente chega num índice de massa corporal de 17,5 para baixo, tá? Lembrando que o normal até, vamos botar aí 19, tá bom? 19 até 24,99. Essas moças apresentam um medo absurdo de engordar, uma distorção da imagem corporal, clássico, né? A moça magra se olhando no espelho gorda. Ela pode ver só uma parte do corpo, o quadril, como ela pode ver o todo. Nem sempre isso está presente, 50% dos casos. Ou seja, metade das moças com anorexia não tem uma distorção na maneira como elas se percebem, tá? Elas podem ter uma completa negação do baixo peso. Não, eu estou saudável. Não, meu corpo está ótimo. E você obrigatoriamente tem o impacto físico da desnutrição, né? Então você vai ter parada da menstruação, queda dos hormônios na dosagem. Você vai ter, mas é, a gente levou, a nossa filha está muito magra. A gente levou nossa filha no pediatra de muito tempo, né? A gente tem muita confiança nele e os exames estavam todos normais. Ela não está comendo, assim, mas os exames estavam todos normais. E aí ele falou que não é uma anorexia. Opa, errou. Os exames laboratoriais só se alteram nas fases terminais da anorexia nervosa, ou seja, o corpo faz de tudo para manter, vamos dizer assim, as ruas dessa cidade e os carros em movimento. Então, vai quebrar o coração, o fígado, o rim,
para ter proteína e energia para produzir hemácia, glóbulos brancos, células de defesa, por aí vai. Você tem dois grandes grupos: pessoas que têm distorções de ideias em relação ao alimento e à alimentação, e pessoas que focam mais na questão da autoimagem, né? Então, assim, não, eu sei que isso aí não faz mal, eu sei que esse alimento não é venenoso ou perigoso, mas o problema é que se engorda. Mas o problema é que eu não me sinto bem quando eu como. Eu fico ansiosa quando a minha barriga estufa. E por aí vai. Inclusive, você tem anorexia nervosa sem fobia de peso, né? Como se fosse uma depressão somatizada, né? Ou seja, com um componente somático maior. Fato é que a menina chega na adolescência, começa a apresentar os caracteres sexuais secundários, para de comer. E isso tranquiliza ela. Porque um traço pré-doença dessas pessoas é muita ansiedade. Tem estudos mostrando que o QI dessas moças é maior do que a média da população. Então, a gente não fala isso, né? A gente não pode falar isso. Por quê? Porque glamoriza a anorexia, né? Mas parece que são pessoas mais ansiosas, com processamento cerebral um pouco melhor, mas muito ansiosas. E aí, no que elas param de comer e perdem peso, diminui a produção de serotonina, porque não está entrando triptofano, e elas se acalmam. No que você realimenta, volta a disforia, volta a ansiedade. Prognóstico, a regra do 1/3 da medicina. 1/3 melhora com ajuda e tratamento. Tem casos autolimitados, passou por uma anorexia, mas que melhorou sozinha? Existe, gente. Eu não arriscaria com parente minha. Eu não arrisco com a minha filha, imagina com o filho dos outros, né? Bota para tratamento. 1/3 cronifica. E qual é o problema? Por que que a gente sempre trata, mesmo levinho? Porque a anorexia é a doença da psiquiatria que mais mata. Mata mais que depressão com risco de suicídio? Mata mais. Mata mais que esquizofrênico doido se jogando da ponte Rio-Niterói? Mata. Mata mais. Ah, não, mas mata mais que borderline se cortando? Mata. Mata mais que dependência química? Mata mais. Uma menina com anorexia nervosa, ela tem 18 vezes mais chance de morte do que uma menina sem anorexia nervosa. Morre de quê? Em geral, morte súbita, né? É porque assim, você faz autocanibalismo, então você come o coração. Mas você também tem alterações celulares no miocárdio que te botam em risco para arritmia, tá? Então você tem morte súbita, índice de massa corporal abaixo de 14, eu já interno, porque é risco de morte súbita, tá? A qualquer momento pode parar. Eu tive um caso recente num hospital de grande porte aqui do Rio, a menina foi internada, reviraram ela do avesso, estava com MC de 15. Não, de 14,5. Reviraram ela do avesso e aí iam dar alta para ela. Clínicos, assim, top quality. Não, eco tá normal, a gente fez uma TC de abdômen, tudo normal, o exame de sangue, pequenas alterações, pode resolver no consultório. Aí o chato aqui chegou lá. Qual foi a diferença da pressão arterial deitada em pé? Não, a gente só pegou com ela sentada. Mede aí, por favor. Aí mediu hipotensão postural. Ou seja, quando a gente está deitado, levanta, receptores aqui nas carótidas mandam um sinalzinho para todo o sistema vascular para que a gente estabilize o nível de pressão para conseguir se manter em pé. Se você não tem uma determinada mudança nessa pressão, você mostra que esse sistema está um pouquinho confuso. Nessa mocinha estava confuso. E aí eu falei, não, agora eu quero. Cadê o eletro? Ah, não, a gente não rodou o eletro, a gente fez o eco, tá normal. Não, eu quero eletro e eu quero com cálculo do QT corrigido. Aí já viraram os olhos, ai, tá bom. Aí mostraram ali para mim. Ritmo normalzinho, QT corrigido, que vai até 440, 470 na mulher. Tava 580. Aí eu mostrei, gente, o que vocês acham desse QTzinho aqui? Aí todo mundo gelou. Não, não dá para dar alta não, né, e tal. Eu falei, CTI, vou mandar para CTI agora. Não, que CTI monitorização contínua agora. Durante a noite ela chegou a 660, né? Fez uma arritmia taquicárdica, o coração começou a disparar, teve que fazer a intervenção, começou a realimentar, salvamos a vida dessa moça.
tá? Mas para vocês verem, por isso que eu falo, vai em especialista. E as pessoas não conhecem isso. Não conhecem e morre. Aí vamos lá, bulimia nervosa. Bulimia nervosa, a gente tem esse estereótipo da Amy Winehouse multiimpulsiva, mas a princesa Diana também era bulímica. Não sabemos o grau de estresse que ela deu para Queen Elizabeth, né? Mas o que que é o cerne aqui? Descontroles alimentares, ou seja, eu como muita quantidade de comida em pouco tempo, e eu tento compensar e neutralizar os efeitos de ter comido muito, seja com jejuns, exercícios físicos excessivos, autoindução de vômitos, laxantes. Gente, está começando cada vez mais cedo. Bulimia, como eu falei, é doença de adulto jovem. Eu não para de chegar adolescente lá no consultório, deu uma vomitadinha, aí sempre vem com o papo do enjoo. Ai, que eu tô enjoado. Aí vai no pediatra, o pediatra me liga, Bruno, tô te encaminhando aqui uma moça, ela tá deprimida, assim, ela tá vomitando, mas não tem bulimia não, tá? Porque eu tô investigando, tá? Vou pedir uma endoscopia, que anda enjoada. Conheço, gente. Não é enjoada nada, é mentira, tá? Quem que vai assumir e falar, eu vomito? Eu dei aula num congresso, foi um congresso internacional. E tinha uma jornalista, né? Eu falei um pouco sobre bulimia, aí ela levantou, não, que eu sou jornalista do Globo, não sei o quê. Mas é aquela vomitadinha básica antes da festa para entrar no vestido. É transtorno alimentar? Aí eu olhei para ele e falei, vamos conversar quando eu terminar? Vamos lá. Aí a gente tem o transtorno da compulsão alimentar, onde eu tenho esses episódios de compulsão, de descontrole, sem a tentativa de neutralizar, né? Então você tem uma íntima relação da compulsão com a obesidade. O problema aqui é que, como as pessoas entram num caos alimentar, é até difícil na entrevista você definir quando que começa a sensação de descontrole ou não, porque às vezes a pessoa tem emotional eating, ela tem padrão beliscador, fica beliscando, é o grazing, né? Várias vezes ao longo do dia, e tem esses episódios de compulsão. Então, qual que é o meu trabalho? Eu vou separando isso tudo com ela e mostrando. O que que houve aqui? Onde você estava? Qual foi o sentimento que você tinha nesse momento? Tá? Bom, como é que a gente cuida desses transtornos alimentares? Gente, eu que sou macaco velho, não me meto a cuidar de transtorno alimentar sozinho. Eu quero a minha equipe. Então, um psiquiatra, um clínico geral, uma nutricionista, um psicólogo. É um tratamento dispendioso, financeiramente e emocionalmente, porque demanda engajamento da família. Eu estou com um caso agora de uma moça de 10 anos, né? Anorética, mas ela começou a vomitar. Eu falo com a família todo dia, pessoal. Todo dia eu quero relatório no WhatsApp. Gosto? 10 anos. 10 aninhos. Não vou na festa. Por quê? Porque eu tô feia. Aí, olha a historinha. Por que que a gente tem que intervir e abrir um espaço de conversa? Olha para onde vai isso, né? Então, sempre equipe multidisciplinar tem remédio para isso? Para anorexia não tem muito, não. Remédio é muito mais para conter ansiedade, depressão, impulso. Para bulimia e para o TCA tem medicação, as medicações são eficazes, ajudam muito a controlar os sintomas, mas mesmo assim, para todo tipo de transtorno, seja em adultos, seja na infância e adolescência, eu, Bruno, como clínico, tenho a seguinte visão de medicação. Medicação entra para dar uma contenção de comportamento e emoções maior, de forma a deixar o terreno fértil para que outras intervenções psicossociais sejam mais eficazes. Por que que a gente chama esses problemas de transtornos e não doenças alimentares? Porque um transtorno é uma construção que tem influência de fatores da sociedade, fatores psicoemocionais, fatores biológicos e genéticos, mas é um transtorno. Eu não consigo apontar o dedo e falar: ah, a bactéria que provocou isso aqui, essa gastrite foi H. pylori. Não é esse modelo. Então, a pergunta será que a gente deve falar muito sobre nutrição com os nossos filhos? E será que a gente precisa transformar um ato natural da refeição numa chateação pedagógica? Não, não deve. É on demand, né? Ou seja, o que que os meus filhos estão me questionando e trazendo? Eu não chego para minha filha e começo a falar: olha, filha, essas aqui são as proteínas, esses aqui são os não sei o quê, isso aqui é saudável, isso aqui não é. Não. Quando que eu trago esse assunto? De acordo com o que ela me procura. Então, foi o que eu falei no início da palestra. Pai, brigadeiro é saudável? Aí
abriu uma conversa. Ou seja, ela está interessada nesse assunto. Eu vou responder. Eu não vou, depois desse assunto, falar. Lembra que você perguntou que o brigadeiro é saudável aqui? Agora, papai trouxe aqui 8 tipos de doce. Brownie do Luiz, Häagen-Dazs, vamos discutir. Não, não é assim, gente. Então é muito on demand. Os pais têm que estar abertos a discutir o tema que lhes é apresentado e aí vocês vão se aprofundar tateando. Responda diretamente. A criança já. Aí tá bom, agora eu quero ver Peppa Pig. Tá bom. Acabou o assunto, ela está satisfeita. Foi informação suficiente para o momento do desenvolvimento e para matar a curiosidade dela. Se em outro momento voltar assim, o que que eu. É uma luta lá em casa, tá? E eu trabalho com os pais. O momento da refeição, tá? Isso é muito importante. Vai comer a família toda à mesa, vai desligar as telas, vai conversar sobre o cotidiano, né? Porque assim, os nossos filhos, né? 5, 6 anos, para sair alguma coisa é dificílimo, né? Então, qual é a estratégia que eu uso para saber do dia da minha filha? Tava com saudade de você, minha filha. Ai, papai também tava morrendo de saudade. Você não sabe o que o papai fez hoje. Ah, eu quero saber, papai, como é que foi seu dia? Ah, tá bom, filha. Então, aí eu conto do meu dia e o seu. Aí solta tudo. Aí fala quem foi helper na aula, quem foi a criança que misbehave, por aí vai. Então, eu não acho que tem que ficar letrando. A escola tem um papel, num determinado momento, a falar pedagogicamente sobre isso. A escola também tem um segundo papel, onde o pessoal da nutrição calcula o que é uma alimentação saudável ou não, se vai ter cantina na escola, open access ou não. Isso é super importante. E aí é uma discussão dos pais com a escola, que tipo de alimentação escolar essa comunidade parental quer ter, que tipo de alimentação essa escola consegue oferecer e que tipo de demandas eles conseguem atender esses pais, tá? Frequentemente eu faço workshop com professores e tal, como identificar, como abordar. Quando existem estudos, que essa pessoa viu estudos mostrando uma associação entre refeição em família com redução de depressão, ansiedade, suicídio. Bom, se minha família está com um problema de dinâmica, eu não vou começar a obrigar minha filha a comer comigo. Não, vai comer! E aí aquilo se torna uma batalha. Não acho que vai reduzir. Já vi estudo falando sobre isso. Na verdade, a gente interpreta como provavelmente um proxy, né, de boas relações familiares. Bom relacionamento familiar diminui sofrimento psíquico como um todo. Deixa eu só falar isso aqui que é importante. Quando que eu suspeito que meu filho está apresentando um transtorno alimentar? Olha, eu vou olhar sinais de comportamento, sinais no corpo e sinais no psiquismo, tá? Sinais no comportamento. Toda hora quer fazer atividade física, não para de comer, tem um comportamento estranho na hora da refeição, então sempre come de maneira estereotipada. Não, primeiro essa cor, depois essa cor, ficar separando no prato as coisas, quer picar tudo muito pequenininho, tá demorando muito mais que todo mundo na refeição. Eu posso ter uma criança que tem um súbito interesse por cozinhar e, ao mesmo tempo, ela se recusa a comer aquilo que ela oferece. Então, é frequente isso, né? Não, eu estou vendo muito programa de cozinha e eu quero testar umas receitas, aí a mãe chega lá, não, meu filho vai ser chefe de cozinha, é uma coisa. Ele come o que preparou? Não, o prazer dele ou dela é ver a gente comendo, né? Quer comer isoladamente, não está mais participando da refeição familiar e muitas tentativas de comer em segredo. Você vasculha o quarto, começa a ver um monte de pacotinho de chocolate, de bala, etc. e tal. Vamos lá. Não para de usar roupas largas, sempre quer ir no banheiro depois das refeições, provavelmente para vomitar, tá, pessoal? Tá comendo uma grande quantidade de comida. Nossa, minha filha é magra de ruim. Na infância, tudo bem, porque você tem os estirões. Na adolescência, pessoal, minha filha não para de comer e não está ganhando peso. Olha, vamos conversar com o pediatra. Pode estar num pré-estirão puberal, mas pode ser transtorno alimentar. Ou seja, está vomitando ou está fazendo jejum escondido. Toda hora quer se pesar, toda hora quer ficar se medindo no espelho e se olhando e pegando nas gordurinhas. É estranho isso, pessoal. Toda hora. E
isolamento social, porque tem associação com depressão, tá? Aí os sintomas físicos, oscilações de peso acentuadas, a pessoa não consegue manter um ganho de peso, está sempre exausto, sempre com muito frio, dores inespecíficas no corpo, especialmente no abdômen, pré-desmaio, não para de ter cáries e infecções de gengiva, que aí é vômito, tá? Mau hálito crônico e lesão no dorso das mãos, que é o sinal de Russell, né? Porque bate o dorso da mão na dentição, começa a fazer uma escoriação, tá? Começa a fazer uma calosidade. Aqui também é um sinal de vômito. Aqui você tem a área da glândula parótida, aqui você tem a área da glândula submandibular. Aqui você tem um inchaço numa pessoa de peso normal, por autoindução frequente de vômitos. Aqui numa pessoa com perda de peso. Você já tem cialodenose, então você tem esse aumento dessa região. Vocês percebem a perda do ângulo mandibular aqui, tá? Vamos lá, agora os sinais psicológicos. A pessoa não para de falar da aparência dos outros ou de vocês, né? Fala para os pais, pai, você tem que malhar, pai. Pai, essa pochete, hein? Mãe, olha essa gordurinha, olha esse cupcake, love handle aqui no seu abdômen. Não, assim, mas por que não para de falar nisso, gente? Né? Uma sensação de tristeza. Acabou a refeição, a pessoa já se recolhe. Provavelmente está se sentindo culpada, tá? Baixa autoestima súbita, muita ansiedade e depressão junto de problemas com a comida, insônia e oscilações de humor, tá? Com isso, vocês percebem que um transtorno alimentar, ele vai para além de comer muito ou comer pouco. Tem um problema na percepção da imagem, tem um problema na regulação da emoção e na alocação de valores e conquistas de acordo com a forma do corpo e com peso e com conseguir comer muito ou não. Essa aqui foi minha orientadora do doutorado e depois chefe no Maudsley Hospital, lá no King's College, a professora Janet Treasure, e ela tinha uma frase que ela repetia, o motto dela, né, que é Janet Treasure, mistakes are treasure. Ou seja, qual é a mensagem que eu deixo para vocês, tá? Não tenham medo de errar, como pais, porque é amor. Então, se vocês estiverem com medo, pergunta: tá tudo bem, meu filho? Tô vendo que você não comeu. Nossa, eu tô vendo que você está comendo muito. Você quer conversar, né? Ou vocês próprios. Nossa, será que eu dei um exemplo ruim para o meu filho com os meus hábitos alimentares, com a minha relação com o corpo? A gente erra, pessoal. Mas se existe um canal de comunicação e existe uma relação, você pode consertar isso, tá bom? Muito obrigado, pessoal. A gente ensina o nosso filho a respeitar os sinais físicos. Quando que a gente insiste? Gente, pediatra, tá? Se o pediatra está falando, olha, realmente eu estou vendo aqui que no padrão alimentar do seu filho está faltando um grupo nutricional, não está tendo variedade, tem muita restrição, tá pouquinho, ele está na curva de peso muito baixinha, né? Olha, eu tô vendo que o seu filho está com sintomas junto com esse gráfico aqui de ganho de peso, a altura dele precisa mudar. Aí você vai ter que começar a trabalhar com ele, provavelmente com uma nutricionista, tá? Nessa faixa etária. É o que a gente chama de terapia nutricional. Mas eu ensino para minha filha também, respeitar os sinais do próprio corpo. Ao mesmo tempo, se tá muito gostoso, ela me estrogonofe, se tá muito gostoso, eu quero mais um pouco, tá bom. Então, assim, o que que é alimentação saudável? É alimentação flexível. Hoje pode ser um pouquinho mais, amanhã pode ser um pouquinho menos. Essa semana vai ter mais doce, essa semana menos. Até as minhas regras, as minhas crenças, assim, eu acho, como eu falei para vocês, se pode fazer na cozinha de uma casa, ok. Agora, na natureza, até tem, mas não tem nada que seja azul. Então não vai comer um pirulito azul que deixa a língua azul, né? Que é muito aditivo químico, né? Mesmo isso que eu, entre aspas, proíbo, tá lá com as amigas, todo mundo com a língua roxa, correndo de um lado para o outro. Papai, posso? Pode, filha, claro. Ah, mas é ruim, não é que é ruim, mas evita, né? Não precisa ser sempre. Eu não falo a palavra dieta em casa. Não falo. Meus pais, outro dia, falaram na frente, a minha filha, o que que é dieta? Eu falo, é bobeira. E eu falo isso de um lugar de muito sofrimento pessoal, de ter feito muita dieta nessa vida. De ter ido a muito nutricionista que falou, você tem que fazer uma dieta.
até fazer as pazes com o espelho, com o prato e com a balança, entendendo que o caminho é respeitar o meu corpo e as suas variações. Então, assim, eu vou numa viagem, acaba que eu emagreço em viagem, porque eu ando muito, né? Eu sou muito curioso, gosto de encontrar com muita gente e tal, mas se eu engordo 2, 3 quilos, é normal. Eu sou um homem grande, a minha estrutura é grande. Oi? Ela não tem essa estrutura. Mas aí tem que ver assim, engordou 2 quilos numa viagem. Foi porque mudou os hábitos alimentares, está um pouco mais inflamada, inchou mais, ou aí vai para o comportamento. Foi porque teve compulsão. Estava comendo desordenadamente, porque aí é diferente. Você não vai falar sobre o peso ou a dieta. Você vai falar, o que aconteceu que eu vi que você... A gente foi para os Estados Unidos, né? E você comprou lá aqueles pacotes de M&M, você comeu em 1 hora, um pacote inteiro de M&M logo depois de jantar. Ah, não, foi porque tinha, porque podia, é férias. E aí vem aquele pensamento, que de início, como é que eu organizei lá em casa a história do doce? Não, só fim de semana. E o que que acontecia? No fim de semana, queria comer tudo que via pela frente. E eu comecei a me questionar. Gente, eu estou fazendo a mesma coisa. E aí eu estou colocando isso em casa. Não está legal, nem para mim, nem para ela. Eu vou quebrar isso. Será que não pode só estar acontecendo algo dessa forma? É só na viagem. E aí ela está construindo uma crença que na viagem pode. E por que que não durante o todo? Porque 2 quilos numa viagem de 15 dias. Provavelmente não foram 2 quilos de gordura. São 2 quilos, deve ter ganho aí uns 300, 400 gramas de gordura e o resto é líquido e inflamação. Gente, ao longo do mês, vai voltar ao normal. Existe um set point autorregulatório hipotalâmico de qual é o nosso peso e qual é o nosso tamanho de peso. Por que que a prática de dietas rígidas desregula isso? Porque o corpo se sente agredido. Por que que nos estudos de segmento, follow-up, de 15 e 20 anos, meninas que praticaram muita dieta e meninas que praticaram indução de vômitos têm um peso um pouco maior do que meninas que nunca tiveram nada disso? Porque aquele corpo se sente agredido. Ele interpreta vômito, ele interpreta o jejum extenuante numa idade do desenvolvimento é diferente de jejum intermitente como agressão e ele ativa um mecanismo de segurar a gordura. Resumindo a pergunta, nossa, peguei meu filho, ele anda comendo doce, ou comidas adocicadas escondidas, eu estou vendo os restinhos pela casa, devo me preocupar com isso? É um comportamento de risco que entenda que toda ação, todo comportamento é linguagem. Então, nesse comer escondido, os restinhos que você acha tem uma mensagem para a família, né? Então, abre-se um espaço de conversa. Minha filha, eu percebi que tá beliscando um docinho, né? Tá com you've got a sweet tooth. O que que tá acontecendo? Por que que você não me pede, a gente sai para comer um docinho juntas, né? Por que que precisa ser assim? Aí começa sempre igual. Ai, tô tão nervosa, mãe. Aí, por exemplo, tô sofrendo bullying. Bullying é um super fator de risco para transtorno alimentar. Tô sofrendo um bullying. Não, mas por quê? O que que aconteceu? Você estudou a vida inteira com essas pessoas, já falou com a MES, né, e tal, não sei o quê, pererê, e aí abre-se um espaço de conversa. Ou seja, você provavelmente está tendo um deslocamento de uma emoção e uma questão que está tentando ser resolvida pela comida. Eu vou colocar o uso da lisdexanfetamina, Vyvanse, na mesma brincadeira, tá? Então, é o Venvance, tá? Eu fiz mestrado e doutorado na relação de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade com transtorno alimentar, então atendo muito TDAH também. Gente, eu estou desesperado, vocês não têm noção. Está completamente fora de controle o uso de psicoestimulante. Mas vamos lá. É, não sei ao certo se em bula você tem aprovação para adolescentes de uso de liraglutida, acho que sim, tá? Até minha amiga, que é mãe de aluno daqui, doutora Isabela Bussadi, pode me ajudar um pouco nisso, se estiver assistindo, que é endócrino. Mas qual é a minha preocupação? Né? Essa demanda vem de quem? É uma demanda do adolescente ou é uma demanda parental? São os pais que estão insatisfeitos com o corpo do filho ou é o filho que está insatisfeito com o próprio corpo e por quê? Né? Eu sempre converso com as meninas lá no consultório. Ah, eu detesto meu corpo. Ou porque ele é grande ou porque ele é magro. Aí eu olho para ela e falo: você sabe se maquiar?
Você sabe sua coloração pessoal? Você sabe se vestir? Aí elas ficam assim, claro, aqui, eu sigo fulana. Aí eu falo, fulana, ó, cancelada, esquece. Eu falo para ela, olha, a raça humana, assim, primeiro, a gente precisa aprender a trabalhar com o que tem, né? Em vista disso, vamos aprender outras formas de você se valorizar, de você se embelezar, e aí depois eu sempre vou para um outro ponto. Por que que você está calcando a sua autoestima na sua casca? Como é que está o conteúdo? Como é que está a sua identidade? Qual o seu propósito? E aí eu vou. Aí começa todo o tratamento, né? Então, assim, primeiro, qual é a minha preocupação? De quem é a demanda? E segundo, de onde é a pressão? Porque vem a questão, nessa idade, da pressão dos pares, da aceitação, a questão do início das questões românticas, de aceitação, da autoestima, né? Eu adoro quando chega lá no consultório uma menina, né, de um peso um pouco maior, mais cheinha, toda fofinha, maquiada e tal, parará. Você vê que a menina, assim, autoestima elevada, né? E aí eu fico quieto, né? A menina vai lá, não, tô com problema de ansiedade e tal, não sei o quê, perere, 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 perere. Nem fala de quer emagrecer, de tô comendo muito. Aí sempre chega a mãe depois, não sei o quê. Esse remédio engorda, doutor? Aí assim, aí a menina tá preocupada com isso, a menina tá namorando, assim, super integrada, feliz. Vamos para as questões médicas, né? Ela tem uma boa alimentação, é um corpo que tem tendência a ganho de peso, ou seja, nunca vai entrar no padrão. Ela consegue ser feliz nesse corpo, ou seja, tem muita coisa para trabalhar aí. Doido para responder essa pergunta, né? Vamos lá. Primeiro, a gente agrupou, como eu mostrei para vocês, todos esses transtornos alimentares da primeira infância, né? Tirando o pica e rumination disorder, dentro do ARFID, né, o transtorno alimentar restritivo evitativo, porque a gente viu que crianças restritivas depois migravam para a seletividade e entravam e saíam das categorias, questões emocionais influenciando no comer a mais ou a menos, então é transtorno alimentar restritivo evitativo, tá? A grosso modo, desde que tenha um impacto físico e psicológico importante. Aí vamos lá. Como trata? Ninguém tem certeza, porque não tem tanta pesquisa nessa área, as pessoas não têm tanta experiência com isso lá em Londres, porque esses transtornos alimentares restritivos e evitativos, o ARFID, perdura na vida adulta. Então, eu tinha uma coorte, né, um grupo, eu atendia muito adulto, adolescente, algumas crianças, tá? Com essa questão. Tem chegado cada vez mais no consultório e eu tenho problema. Eu tenho experiência com isso. Mas eu aqui no Brasil eu não tenho psicólogo com muita experiência com isso, nutricionista com muita experiência com isso, nem terapeuta familiar com muita experiência em arte. E aí eu vou testando profissionais e montando equipe, tá? Quando intervir, primeiro, às vezes passa, ou seja, um quadro autolimitado, sim, frequentemente você ter restrição e seletividade na alimentação no curso do desenvolvimento infantil é normal. Então não se desesperem. Não comece a transformar isso numa questão nas famílias de vocês precocemente. Agora, você não consegue mandar o seu filho para casa do amigo sem antes ligar para saber qual vai ser o cardápio. Às vezes você até manda o Tupperware, né? Na escola está virando um problema, porque não come nada na escola e aí chega aqui, come tudo que tem pela frente. Temos um transtorno alimentar restritivo evitativo, já está muito bem caracterizado. Precisa de intervenção profissional. O pediatra não vai conseguir fazer essa intervenção. Eu começaria por um nutricionista que tenha formação em terapia nutricional, né? Provavelmente vai ter que associar um terapeuta de família, tá? Sempre avaliação psiquiátrica antes do início do tratamento. Por quê? A gente tem que excluir se tem um transtorno mental, especialmente autismo, não é? Especialmente autismo. Especialmente assim, é muito frequente com pessoas com traços, né? Ou seja, que é um problema esse composto do espectro autista. O espectro está ficando, inclusive, grande demais, né? No consultório, agora todo mundo se autodiagnostica como, sou do espectro, quero um laudo. Não, não é assim, né? Mas tem que ver se é do espectro, tem que ver se está começando um TDAH e tem que ver se está deprimido. Criança deprime também, gente.
tá? Show. Na verdade, a sua pergunta traz a importância da influência do grupo, a influência dos pares no padrão alimentar e na percepção do próprio corpo. Se os meus amigos todos comem determinadas coisas, se os meus amigos todos eles comem de um determinado jeito, especialmente porque tem um ganho secundário, isso pode influenciar o meu filho? Pode. Se todos os meus amigos acham que ser magro é mais bonito, isso pode influenciar a minha percepção de corpo? Pode, e muito ao ponto de provocar um transtorno alimentar, tá? Aí realmente tem que se conversar com a escola essa associação. Bom dia, quero agradecer muito, Bruno. Acho que foi uma conversa bem importante. É, eu vejo também, né, aqui na escola e, enfim, em outros espaços, que esse é um tema que tem aparecido cada vez mais, né? Então é muito importante, né, não só nessa conversa, mas em muitas que a gente vem tendo, né, como escola, em pensar que tudo isso é de fato importante de se falar e parte do nosso plano de cuidado com as crianças que a gente vem educando com os adolescentes também. Te agradeço muito. Obrigada.